Alô, alô, alô a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Diácono W.S. Luther. Este é o nosso último vídeo da série 95 teses comentadas do doutor Martinho Lutero. Fiquem conosco até o final, nos ajudem, participem, façam perguntas, deixem o seu like e fiquem conosco até o final. Tese 74. Mas o Papa deveria trovejar ainda mais contra aqueles que, sob o pretexto das indulgências, prejudicam o amor santo e a verdade. Lutero diz que o verdadeiro alvo da ira papal deveriam ser os que usam a religião como fachada para explorar o povo. O problema não é a doutrina em si, mas o uso corrupto dela. Essa tese é mais atual do que nunca, né? Existem muitos ditos evangélicos que precisariam ouvir essa tese. Tese 75. Pensar que as indulgências papais são tão poderosas que poderiam absolver até quem tivesse cometido o impossível e violado a Mãe de Deus é loucura. Lutero usa uma hipérbole chocante para denunciar o exagero das promessas feitas pelos pregadores de indulgências. Nenhum documento humano pode perdoar todo e qualquer pecado. Ele chama isso de loucura, palavra forte que reflete o abuso teológico de vender o que só Deus pode conceder. Tese 76. Ao contrário, afirmamos que as indulgências papais não podem remover nem mesmo o menor pecado venial quanto à sua culpa. Aqui Lutero é direto. As indulgências não têm poder de apagar a culpa do pecado, nem mesmo dos menores. A culpa só é perdoada por Deus, mediante o arrependimento e a fé, não por um documento comprado. Tese 77. Dizer que até São Pedro, se fosse Papa hoje, não poderia conceder maiores graças do que estas, é blasfêmia contra São Pedro e contra o Papa. Alguns pregadores afirmavam que as indulgências atuais superavam qualquer graça concedida por São Pedro. Lutero chama isso de blasfêmia, pois reduz a graça divina a um produto humano. Lembramos novamente que Lutero ainda é um padre católico. Tese 78. Dizemos ao contrário, que o Papa possui graças muito maiores. O Evangelho, os dons espirituais e os poderes do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 12. Lutero afirma que o verdadeiro tesouro da Igreja não são as indulgências, mas o Evangelho e os dons espirituais. Ele cita 1 Coríntios 12 para lembrar que a Igreja existe para edificar, curar e anunciar Cristo, não para lucrar. Tese 79. Dizer que a cruz, ornada com as armas papais, erguida pelos pregadores de indulgências, tem o mesmo valor da cruz de Cristo é blasfêmia. Lutero denuncia o abuso simbólico. Os pregadores exibiam cruzes com o brasão do Papa, atribuindo-lhes o mesmo valor que a cruz de Cristo. Para ele, isso é idolatria e blasfêmia. Confundir o símbolo humano com o símbolo divino. Tese 80. Os bispos, párocos e teólogos que permitem que tais discursos sejam difundidos entre o povo terão que prestar contas disso. Lutero responsabiliza a liderança da Igreja. Bispos e teólogos não podiam fingir ignorância. Permitir o engano era cooperar com o erro. Tese 81. As teses de indulgências são tão pregadas que até mesmo pessoas instruídas se confundem e não sabem distinguir a verdade. Lutero denuncia a confusão doutrinada causada pela má pregação. O povo, e até mesmo os teólogos,
estavam sendo enganados por falsas promessas de salvação. Essa tese mostra a preocupação pastoral de Lutero. A verdade do Evangelho estava sendo obscurecida. Tese 82. Por que o Papa não esvazia o purgatório por amor santíssimo e pela extrema necessidade das almas? Se ele pode libertar um número infinito de almas por causa do dinheiro para a construção de uma basílica? Uma das teses mais famosas e contundentes. Lutero questiona a coerência moral e espiritual do Papa. Se ele tem poder para libertar almas, por que não faz por amor, mas apenas por dinheiro? É uma acusação direta de hipocrisia teológica e corrupção espiritual. Tese 83. Da mesma forma, por que continuam os ofícios e aniversários pelos mortos e por que o Papa não devolve ou cancela as ofertas feitas por aqueles a quem já redimiu? Lutero expõe a inconsistência econômica da prática. Se o Papa liberta as almas, os fiéis deveriam parar de pagar missas e ofertas pelos mortos. Aqui ele mostra que o sistema financeiro das indulgências se contradiz em sua própria lógica. Tese 84. O poder do Papa é o mesmo que o de qualquer bispo. Tem em seu diocese, especialmente em relação às almas do purgatório. Lutero limita o poder papal. Ele não é superior aos outros pastores em termos espirituais. Essa tese descentraliza a autoridade da Igreja e antecipa a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Tese 85. Por que o Papa, cuja riqueza hoje é maior do que a dos mais ricos graços, não constrói a Basílica de São Pedro com seu próprio dinheiro, em vez do dinheiro dos pobres fiéis? Outra das teses mais incisivas e populares. Lutero confronta a injustiça social da Igreja. O Papa, sendo riquíssimo, cobra dos pobres para construir templos luxuosos. Essa tese ecoa o clamor do povo e antecipa o tom social da reforma. Tese 86. O Papa não deve conceder indulgência a fiéis, mas sim interceder para que as almas sejam libertas gratuitamente, por amor. Lutero apresenta aqui um modelo evangélico da graça. A intercessão deve ser feita por compaixão e amor, não por comércio. A indulgência, para ele, é legítima somente se for expressão da misericórdia de Deus, não de uma transação monetária. Tese 87. Que dirão os cristãos vendo que o Papa distribui graça somente a quem paga, mas não a quem tem necessidade? Lutero destaca o escândalo moral do sistema. As indulgências geram descrédito na fé e escandalizam os verdadeiros crentes. Aqui ele toma na dimensão ética e pastoral da reforma, defendendo o testemunho da Igreja diante do povo. Tese 88. Por que as indulgências ainda existem, se o Papa poderia libertar as almas por pura caridade e amor? Essa tese repete e reforça a contradição central. Se o Papa tem poder espiritual, o amor deveria ser a motivação, não o lucro. Lutero faz uma crítica teológica e moral combinada. A falta de amor revela a decadência espiritual da hierarquia. Tese 89. Por que ainda as indulgências são pregadas com o brasão e a pompa do Papa, mas não o Evangelho de Cristo com o mesmo zelo? Lutero mostra o desequilíbrio espiritual da Igreja. O Evangelho, que deveria ser o centro da pregação, é ofuscado pela propaganda das indulgências. Essa tese é uma acusação direta de idolatria institucional. A Igreja havia trocado Cristo por sua própria glória.
novamente, assim como muitas igrejas fazem hoje. Tese 90. Suprimir as indulgências seria ferir o prestígio do Papa, mas pregá-las como se faz é ferir o temor a Deus. Uma das teses mais equilibradas e profundas. Lutero reconhece o risco político, mas afirma que a honra de Deus está acima da honra dos homens. É uma declaração de lealdade à verdade divina, acima da instituição. Tese 91. Se as indulgências fossem pregadas segundo o Espírito e a intercessão do Papa, todas essas objeções cairiam por terra. Lutero ainda tenta salvar a boa intenção do Papa, supondo que ele ignora os abusos locais. Mas implicitamente ele mostra que o sistema é irreformável, pois a corrupção está em sua própria estrutura. Tese 92. Afastar os cristãos de Cristo e levá-los a confiar nas indulgências é o mais grave de todos os males. Essa é uma tese doutrinária central. Lutero define o verdadeiro problema. As indulgências desviam a fé de Cristo, a fé em Cristo, substituindo o arrependimento pela confiança em obras humanas. Aqui já está a semente do princípio da justificação pela fé somente. Tese 93. Se o Papa conhecesse as extorsões dos pregadores de indulgências, preferiria ver a Basílica de São Pedro reduzida a cinzas do que construída com a pele, carne e ossos de suas ovelhas. Uma das teses mais comoventes e pastorais. Lutero denuncia que o povo está sendo explorado até o sofrimento físico. Ele apela à compaixão do Papa, mas, implicitamente, já revela a indignação profética que moverá toda a reforma. Tese 94. Os cristãos devem ser exortados a seguir a Cristo, seu cabeça, por meio de dores, mortes e infernos. Aqui Lutero define o verdadeiro caminho cristão, a cruz. A salvação não se compra, ela se vive na fé e no sofrimento redentor com Cristo. Essa tese substitui o caminho fácil das indulgências pelo discipulado autêntico. Tese 95. E assim que os cristãos confiem em entrar no céu por meio de muitas tribulações, em vez de por uma falsa segurança de paz. A última tese resume todo o espírito das 95. A verdadeira fé é provada pelo sofrimento e pela confiança em Deus, não pela compra de indulgências. Lutero termina com um chamado ao arrependimento autêntico, fundamentado no Evangelho e na cruz. Bom, meus amigos, essas foram as 95 teses comentadas. Espero que vocês tenham gostado. Alguns vídeos ficaram realmente um pouco longos, mas vocês podem ouvir aos poucos. A intenção nossa foi trazer tudo para vocês. Agradecemos àqueles que ficaram conosco até o final. Continue nos seguindo, continue nos ajudando. E bora que essa semana está só começando. Em terra.